Oi, gente, tudo bem? Começa agora mais um episódio do podcast Futuramente. Nessa temporada, estamos tentando entender os impactos da inteligência artificial nas nossas vidas. Nessa missão, Marta Gabriel, futurista, especialista em tecnologia, e eu, Carol Tamassia, jornalista da CBN. Hoje a ideia aqui é falar da revolução da inteligência artificial no mercado de trabalho. Tem gente que fica com medo, né? Tem profissões que estão sumindo, outras que estão sendo criadas, e aí a gente também vê oportunidades. Enfim, tá todo mundo tentando se adaptar a essa nova realidade. Para participar dessa conversa, vamos receber daqui a pouco Wesley Vaz, especialista em inovação e transformação digital. Marta, quando falamos de mercado de trabalho, inteligência artificial, vira e mexe surge aquela frase assim: você não vai perder seu emprego para a inteligência artificial, e sim para alguém que sabe usar a tecnologia. Você concorda com isso? Então, já concordei. Porque assim, num primeiro momento, quando uma tecnologia nova entra, quem sabe usar aquilo acaba tirando ou substituindo quem não usa. Gosto de dar um exemplo do sineiro. O cara toca o sino, aí veio a eletricidade e a pessoa, a eletricidade substituiu o cara que toca o sino? Não, quem substitui é o cara que toca o botão lá embaixo, certo? Então, num primeiro momento, isso acontece. Mas num segundo momento, com a automação, você não precisa, eventualmente, de ninguém para que a tecnologia funcione. Então, tanto tem uma frase que eu falava quando eu lancei a primeira edição do Você e os Robôs, que é: se você não quer ser substituído por um robô, não seja um robô. Isso era válido para 2017. Por quê? Porque os robôs faziam menos do que a gente e faziam sempre a mesma coisa. Então, tipo, você tem que fazer algo que é humano. Hoje, eu diria assim, se você não quer ser substituído por um robô, abraça o robô. Trabalha com ele, faz junto com ele. Porque senão a chance de você ser substituído é grande. Então, é um processo. O que a gente pode talvez tirar dessa frase é que nada acontece daqui dando salto para lá. A gente tem etapas e a gente está vendo as etapas acontecerem desde a primeira tecnologia que entrou na humanidade. O problema agora é que essas etapas estão muito rápidas. Então, hoje a gente tem pessoas e empresas que já estão usando agentes, multi-agentes, e num estado de automação espetacular. E a gente tem empresas que não estão usando nada, nem o basiquinho de um chat GPT ou alguma coisa assim. Então, nesse contexto, é que a gente começa a ter todas essas etapas juntas. Antes você tinha a maior parte da humanidade indo junto, numa etapa, na outra, na outra. E agora você tem tudo acontecendo aqui agora. Eu adoro aquela frase do William Gibson, que ele falava assim, que o futuro já chegou, ele só não está igualmente distribuído. O que tira a relevância do profissional não é a tecnologia, é a falta de adaptabilidade ao cenário que a tecnologia cria. Então, isso Darwin já ensinou a gente em termos de evolução, mudou o cenário, mudou o que está acontecendo, você tem que entender o que está acontecendo para ver o que você tem que deixar de fazer e o que você tem que começar a fazer. Isso já é difícil quando a coisa é lenta, porque a gente adora fazer aquilo que a gente sabe fazer. Agora, quando a coisa é rápida, isso é um caos. É um desafio para qualquer profissional, não é para quem está ouvindo a gente, é para mim, é para você, é para o líder da OpenAI, é para todo mundo. Então, se adaptar é uma coisa importante. E que outras habilidades eu preciso ter para usufruir da IA no mercado? Eu vou dizer habilidade zero, tá? Porque assim, quanto mais a gente tem tecnologia, desse tipo de tecnologia que a gente está discutindo, né, mais ela começa a fazer hard skills com muita facilidade. Hoje a IA, ela faz código melhor do que provavelmente 90% dos programadores, né? Então, os hard skills passam a ser muito facilmente incorporados pela IA. Com isso, toda vez que a tecnologia faz algo, o que diferencia a gente da tecnologia? O que passa a ter valor? Aquilo que a tecnologia não faz. E o que a tecnologia ainda não faz? Muito dos soft skills, né? Ela está melhorando, inclusive em várias, né, das habilidades que antigamente eram só humanas, mas ela ainda não faz algumas coisas que nós humanos fazemos. Empatia, emoção e ética eu falo que são os 3 E's que diferenciam, nem tanto em habilidade, mas os 3 E's que diferenciam a gente de uma máquina. Por enquanto também, né? Porque a gente está querendo colocar a ética na máquina, de qualquer maneira ela precisa disso. Emoção, vamos ser bem humilde aqui, lembrando, né, a história das baleias, bastante humildade nessa hora. Se a gente tem emoção, e emoção é um código químico no nosso cérebro,
Por que não pode ser desenvolvida emoção como um código binário ou um código Deus, quântico? Nem fala um negócio desse, Marta. Então, eu nunca digo que vai ou não vai, mas possibilidades, né? E quanto mais tecnologia a gente tem mediando a gente, mais empatia tem diminuído. Então, a empatia faz você sentir o outro, aquela coisa de você estar em grupo e de você conseguir ter bom relacionamento. Ter um feeling para uma situação. A empatia é fundamental. Então, esses três, ok. Mas se a gente for pensar em habilidades de maneira geral, que a gente, num outro momento a gente pode falar, na minha opinião, a habilidade 0, que é o fundamento de todas as outras habilidades, é o pensamento crítico. É o pensamento crítico. Sem pensamento crítico, você não consegue escolher a tecnologia adequada, não consegue saber contexto. Então, contexto é rei. Conteúdo é consequência de contexto. Não adianta você ter uma ferramenta, por exemplo, eu tenho um martelo, né? Martelo é bom? Ele é conteúdo. Agora, não é em toda situação que o martelo é bom. Eu tenho que saber em qual contexto que o martelo serve, em qual contexto que eu preciso de alguma outra coisa. Quem dá contexto para entender o que está acontecendo, o que eu tenho de ferramenta, o que é o melhor agora, é o pensamento crítico, né? Então, o pensamento crítico, na minha opinião, é a habilidade, fundamento 0, é a estruturante para que a gente consiga entender o que está acontecendo, até para ver aonde que a tecnologia está indo, que eu posso ir com ela, onde não adianta mais, aonde que eu tenho que tomar cuidado, aonde que eu posso avançar. É a habilidade que ajuda a gente a ficar lúcido, né? Uma máquina de lucidez. Agora, falando um pouquinho do mercado de trabalho e profissões, né? Existem, com essa vinda da IA, existem profissões que já desapareceram, outras que estão se extinguindo, mas outras também que estão surgindo, né? Quais são os setores que a gente, de bate-pronto, fala que estão mais impactados com essa chegada da IA no sentido de extinção, por exemplo? Todos os setores, não só com a IA, robótica, etc., né? Todos os setores que têm muitos dados e podem ter tarefas que são repetitivas, cognitivas ou não, tendem a ser substituídos por IA. Os que envolvem pensamento complexo, envolvem tomada de decisão mais complexa, tendem ainda a ser compartilhados com IA. Então, tem várias formas de a gente trabalhar com IA que a gente tem que entender. Tudo que é repetição, cognitiva ou não, já está sendo substituído. Inclusive, trabalhos criativos se envolvem repetição no nível básico ou criação no nível básico está sendo substituído. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, que a função da IA ou de qualquer tecnologia não é só substituir. É que as pessoas têm medo da substituição. Mas muitas vezes é ampliar, que é o que interessa pra gente, e outras vezes é fazer o que a gente não consegue fazer mais. Potencializar, às vezes. Mas não só potencializar, é fazer o que não tem humano para fazer. Então, eu vou dar um exemplo para você. Eu lembro em 2012, um evento que chama Future of Storytelling, que eu adoro esse evento nos Estados Unidos. Tinha um cara lá falando sobre o uso de IA generativa para criar matéria no jornal sobre o resultado de jogos. Isso na época era super inovador, tá? Não tinha IA generativa na mão de todo mundo. Chama Narrative Sciences. E aí eles faziam o seguinte, a IA escrevia na ótica do vencedor e do perdedor para a liga infantil. Agora pensa só, para os grandes times, tem jornalista cobrindo em tudo quanto é jornal. Agora, para time da Liga Infantil, ninguém cobre e não tem a matéria sobre isso. E a IA fazia matéria, então você consegue ter uma coisa que você jamais teria no 1 a 1. Tem lugares no mundo, eu lembro há uns anos atrás também, que num templo em Kyoto, colocaram um robô que ensina budismo, que ele funciona como se fosse um condutor de cerimônia, né? Um monge. E aí as pessoas, mas isso quebra... Falta monge. Então os monges estavam muito felizes, porque como não tinha gente suficiente, e ainda ele falava na época, já que isso já faz uns 8 anos, ensinava em chinês, ensinava em japonês, ensinava em inglês, ou seja, você está ampliando a divulgação daquilo quando você não tem gente para fazer. Então, não é só a questão da substituição, é fazer coisas que os humanos não têm condições de fazer, ou porque não tem gente, ou porque, em alguns casos, a gente não tem precisão suficiente para fazer, nem a rota do Waze. Então, é um cenário mais complexo do que a gente só falar, vai substituir. Normalmente, o que se substitui ou que altera são atividades, e ao longo do tempo, essas atividades acabam transformando uma profissão. Tanto que o que eu brinco é que a gente fala muito de novas profissões. Eu sempre falo que a gente devia focar em ser novos profissionais. Ou seja, a mesma profissão, por enquanto, pelo menos, e você vê o que mudou, o que não mudou, todo dia. Aí quando você todo dia vai vendo, eu posso usar, que nem eu brinco das coisas que eu faço, né? Que é dar palestra, escrever livro, etc.
Eu escrevo livro diferente, mas continuo sendo escritora, continuo escrevendo livro. Eu dou palestra de forma diferente, eu uso ferramentas diferentes, inclusive consigo produzir de forma diferente, mas eu continuo fazendo a mesma profissão. Então, até o ponto que talvez essa profissão não seja mais necessária e eu tenho que fazer alguma outra. Aí entra o pensamento crítico para você fazer essa transição. Por onde eu me saio agora? Para onde que você sai agora? E aí, até é legal dar uma pontuada aqui, Carol, porque é muito fácil a gente, quando vem uma tecnologia nova, imaginar o que vai desaparecer. Porque é muito óbvio, a humanidade faz isso muito bem, né? Tá bom, então tem máquina a vapor, ela vai substituir o que a gente faz com a carroça. Ou tem alguém que faz, uma máquina que corta automático, não vou cortar mais, isso é óbvio. O difícil é você imaginar as novas, porque a gente não sabe. Lógico, as novas vão surgir em função não apenas da tecnologia que entrou. A gente não vai precisar de gente só que faz IA, ou mexe com IA, ou entenda IA. A gente vai precisar de pessoas que consigam operar num mundo que a IA modificou, que nem aconteceu com a eletricidade, criou um mundo novo. E isso é muito difícil de imaginar, se é que não é impossível. A gente tenta, a gente faz exercícios de futurismo, etc., mas é desafiador. Então, o que a gente está falando aqui? Você não tinha como imaginar que, em função de uma evolução tecnológica que foi da caça e coleta para a agricultura, você ia parar uma boa parte das pessoas de trabalhar, e aí, porque essa parte das pessoas trabalhar, gerou tudo que a gente tem até hoje. A gente não consegue imaginar isso. No próximo bloco, nós vamos receber o Wesley Vaz, especialista em tecnologia e inovação. Ele também atua como secretário de Controle Externo de Governança, Inovação e Transformação Digital do Estado no Tribunal de Contas da União. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. É um prazer ter você aqui nessa mesa, nessa conversa. E eu já começo te perguntando aqui, Wesley, você acompanha muito essa discussão da inteligência artificial, do mercado de trabalho e tal, tanto do lado do setor privado como no lado do setor público, né? A IA, ela é utilizada de forma diferente entre empresas e governos, por exemplo? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, Carol. Prazer estar aqui com você, Marta. Então, tanto no mundo privado quanto no mundo público, e como a Marta mesmo disse, isso depende muito de onde a gente está falando, do que a gente está falando. Acho que a primeira coisa que a gente precisa ressaltar é que existem diversos níveis diferentes de instituições no serviço público e no serviço privado. E esses diferentes níveis precisam ser considerados quando a gente estuda a adaptação à IA. Então, eu posso dar exemplo do meu métier, do mundo público. A gente tem certamente diversas instituições públicas muito maduras utilizando o IA neste momento. São instituições públicas que estão preocupadas não somente com a eficiência do seu serviço, com fazer mais com menos, mas elas também estão preocupadas em entender de que maneira elas podem ser mais efetivas para entregar um serviço para o cidadão. Você pode dar um exemplo de claro, instituições? O TCU é um exemplo desse. Não porque eu trabalho lá. Por que isso é importante? As instituições públicas, elas têm desafios muito grandes no país. Os problemas são muito difíceis de serem resolvidos. Eles são complicados. E nós temos limitações como qualquer instituição. Nós precisamos, antes de escolher o que fazer muito bem, fazer melhores escolhas sobre o que fazer. No Tribunal de Contas da União, por exemplo, em instituições de controle, a nossa missão é verificar se o dinheiro público está sendo bem gasto, né? E o dinheiro público é muito amplo, muito heterogêneo, está em todo lugar. Onde a gente vai colocar o nosso maior esforço? Será que essa resposta é a mesma hoje do que seria daqui a 6 meses? Que tipo de teste eu vou fazer para checar se aquele dinheiro público daquela política pública de segurança, por exemplo, está sendo bem gasto hoje? Esse tipo de pergunta é muito difícil responder, porque existem muitas variáveis envolvidas, é muito dinheiro, existem diversos estados, diversos municípios, diversas nuances. E a gente usa as informações públicas que tem com algoritmos de inteligência artificial para tentar identificar, veja, o problema que merece ser atacado neste momento parece ser este por causa disso, disso e daquilo. Então, a inteligência artificial não deixa de ser um artifício para que nós justifiquemos ações com base em informações, com base em evidências. E no setor público a gente precisa fazer isso. E do que vocês usam hoje, o resultado é bom? Então, nós temos julgados no tribunal que demonstram isso, né? Nós fazemos algumas análises, por exemplo, relacionadas à fiscalização de pagamentos de pessoal, pagamentos de salários, de aposentadorias, em que nós utilizamos algoritmos já há muito tempo, né, Marta? Não é desde 2022, já há muito tempo, para checar se há impropriedades nesses pagamentos. E uma vez que essas impropriedades são encontradas, por meio dos nossos processos de trabalho estabelecidos, formalizados, etc., nós alertamos aqueles gestores que, eventualmente, aquele pagamento está errado, aquele pagamento está sendo feito a maior. Nestes casos, o gestor alertado
analisa o caso e faz o desconto que precisa ser feito neste tipo de situação. Essas informações são públicas, o Tribunal de Contas julga isso por meio de acórdãos e, se eu não estou enganado, o benefício anual deste tipo de fiscalização é aproximadamente perto de R$200 milhões por ano, de economia que a gente faz olhando todas as rubricas de gastos de pessoal da administração pública federal e apontando onde que eventualmente isso tem algum tipo de problema. Então, é importante, viu, Carol? Esse é um tipo de caso que a gente já trabalha no TCU há muitos anos. E o que é importante dizer? Que esse tipo de trabalho ele evoluiu não somente porque a tecnologia evoluiu. Ele evoluiu porque a instituição investiu num conjunto de profissionais e permitiu com que eles aprendessem tanto tecnologia quanto método para chegar nesse nível de resultado. A gente chama isso de fiscalização contínua de folha de pagamento e existem vários outros tipos de fiscalização contínua, mas acho que esse é um exemplo bom para dar para a gente entender o impacto disso, já que os nossos números são bem grandes no Brasil. E a gente está falando então de formação de pessoas, né? Não é isso, Marta? Você sempre fala dessa... Formação e estruturação. Ó, tem um mantra, você viu que ele falou, há muitos anos que eles estão fazendo isso. E para que você chegue nisso, você tem que estruturar. Você não consegue aplicar IA aonde você não tem dados de forma organizada para você saber, inclusive, que você... Por exemplo, se eu quero saber quanto que melhorou minha performance de janeiro desse ano com janeiro do ano passado, eu tenho que ter dados de janeiro do ano passado e janeiro desse ano. Eu quero saber se melhorou a performance em quê? Em faturamento ou melhorou em quantidade de pessoas que eu atinjo? Eu tenho que ter esses dados. Então, a primeira coisa que qualquer organização tem que fazer ou qualquer pessoa que use IA tem que fazer, você tem que ter os dados, tem que estruturar, saber o que você quer, e aí já começa o problema, né? Porque um monte de gente não sabe o que quer, e aquilo que o Wesley falou é muito importante, porque saber o que focar, aonde focar, o que fazer é mais importante do que continuar fazendo, porque você fazer muito do que não é necessário é a pior coisa que você pode fazer, não faz sentido, você joga fora recursos. Então esse processo, ele requer um amadurecimento da empresa, da instituição, uma cooperativa, uma família, não importa, de quem utiliza, e isso requer educação. Então você tem que entender. O MIT tem uma frase bem bacana, quando começou essa história de transformação digital, que eles falavam assim, empresas que estão começando com transformação digital, elas estão preocupadas com a tecnologia. Empresas que já são maduras em transformação digital, elas estão preocupadas com os problemas que a tecnologia vai resolver, que é isso que ele está falando. Né? Eu vou brincar que a IA é vista hoje como uma máquina de tudo, né? Ela meio que faz tudo. Mas, na verdade, ela ainda não está nos dizendo os porquês a gente tem que fazer o que a gente precisa fazer. Então, esses porquês vão demandar um aprendizado e um investimento em formação que vai muito além de aprender uma ferramenta. Isso é aprofundar no problema e na instituição onde você trabalha. Mas assim, vocês acham que o sistema educacional tradicional, formal, ele está preparado para ensinar sobre IA? As empresas sabem aonde procurar cursos para colocar os seus funcionários, né? Pensa num órgão público, né? Que são milhares, centenas, né? Então, assim, vocês acham que tem essa preparação já? Aqui no Brasil, por exemplo? Oferta tem. No âmbito federal existem muitos cursos relacionados à inteligência artificial, mas eu tô com a Marta. É muito sedutor nós acharmos que fazer um curso sobre IA vai fazer com que a gente chegue nesse nível de maturidade. Nós não estamos nesse ponto. Nós realmente precisamos fazer uma abordagem que vem antes, no sentido do porquê a gente está fazendo aquilo e no que a gente precisa passar a fazer. Veja, no próprio mundo privado é um pouco mais fácil. Olha, eu preciso diminuir custo e aumentar a receita. Ok, até aí tudo bem. Existem diversas formas para fazer isso. Mas a melhor forma provavelmente vai ser escolhida por aquele que conhece melhor o mercado, que conhece melhor aquela organização. E esse tipo de conhecimento não está em um curso de IA. Esse tipo de conhecimento está dentro do negócio em que ele trabalha. E aquilo que eu falei do pensamento crítico como habilidade zero. Porque se você tem pensamento crítico, a primeira coisa que você faz é perguntar. Perguntar, avaliar, entender o que está acontecendo, saber o contexto, né? E se você entende do problema, inovação é igual, a gente está falando aqui de IA agora, mas a vida inteira em inovação, o que a gente fala é a coisa mais difícil é conhecer o problema. Tanto tem uma estatística que eu trago, entre as 10 causas de fracasso de startups no Vale do Silício, olha que startup nasceu para inovar, e nasceu para inovar em uma coisa só. Então, entre as causas de fracasso, uma delas, as duas primeiras sempre são falta de dinheiro, óbvio, né? Que você não conseguiu fazer gestão de dinheiro, faltou para colocar. E a segunda
é não ter fit com o mercado. É product fit. Que significa o seguinte, que você está fazendo uma coisa que o mercado não quer. Ou seja, que você achou que era legal, você está resolvendo o problema errado. Então, em outras palavras, mesmo das IAs mais gerais, né, Wesley, que a gente tem, se você pegar o ChatGPT, pegar o Copilot, Gemini, pega agora o DeepSeek, pega o Perplexity, elas têm diferenças. Então, você entender qual que você usa, por que você usa, onde que está no ambiente que é aberto, ambiente que é fechado, se eu posso colocar da hora, isso precisa de pensamento crítico, você tem que fazer uma análise, está o tempo todo perguntando. Não, e mais, assim, agora eu vou até um pouco além. Eu acho que esses modelos gerais de IA estão virando commodity. E ao virar commodity, eles ficam menos importantes. O que isso vai sugerir? Vai sugerir que desses modelos vão ser extraídos modelos especialistas menores para resolver problemas específicos, e esses problemas específicos não vão ser provavelmente desenhados por nenhum IA, vão ser desenhados por especialistas naquele domínio. Então daqui a pouco a gente pode ter, por exemplo, um LLM, uma grande IA especialista em controle público ou em saúde pública. Então, no fundo, o que a gente pode ver no curto prazo é que o uso generalista da IA, ele, ok, todo mundo já viu, mas o real resultado pode vir do específico. E esse específico sempre vai ser a combinação do modelo cognitivo com o especialista falando. Por isso que o repertório é fundamental, que é um dos pilares também do pensamento crítico. Uma vez alguém perguntou para mim, terminei a palestra, e a pessoa veio, um garoto, que curso superior que eu faço para aprender engenharia de prompt? Falei, qualquer um, fofo. Porque você vai ter que ter repertório, e repertório se adquire através de um curso profundo, completo em alguma coisa. Todos nós vamos ser engenheiros de prompt. Quem a gente aprendeu a fazer busca nos buscadores, nós vamos aprender a fazer perguntas. Mas se você não tem repertório, por exemplo, pegar uma área que eu não entendo nada. Sabe aqueles carros rebaixados com luz neon? Eu não entendo nada disso. Não sei nem o que perguntar, não sei nem como chama o treco. É carro tunado? É isso? Eu não sei. Eu também não sei. O Wesley falou que ele fez assim com a cabeça. Eu acho que é. Então, ou outras áreas. Pega uma área de esportes que eu não conheço. Não sei o que perguntar, não sei avaliar se o que você respondeu tá ok. Ou seja, eu preciso de repertório para detectar problema, para poder utilizar, para estar correto. E eu acho que tem uma coisa bem importante quando a gente fala em repertório, que é uma coisa que a IA ainda não tem, pode vir a ter, mas ainda não tem, que é o que está nos salvando. Reputação. Quanto mais repertório a gente tem, mais reputação a gente tem. E a reputação a gente empresta todas as vezes que faz o uso de um IA ou não para concluir determinada coisa. Então, quando a gente está falando de repertório, a gente tem que ligar, eu acho que uma das questões que vai valorizar o ser humano nesse curto prazo, que é a nossa reputação, a nossa capacidade de sustentar o que a gente produz com IA ou não, e de assumir que aquilo é produzido por alguém que é especialista e não necessariamente por IA. A gente viu alguns cases de advogados que eventualmente entregam peças com erros importantes para o judiciário, professores. A reputação continua sendo nossa, ninguém vai tratar disso. Isso também é bem legal, porque a gente está falando aqui do futuro do trabalho e tem uma discussão muito forte de a IA pode substituir, por exemplo, um juiz, pode substituir um conselheiro num conselho. E, assim, não pode justamente porque quem assume legalmente a responsabilidade sobre uma decisão de IA, ela não é uma entidade que possa responder pelo que ela faz. Ela junta dados de muitos lugares, então, né? Você é responsável pelo que você faz com ela. Da mesma forma que você é responsável pelo seu time. Se alguém do seu time, você é o gestor, você tem alguém no seu time que fez algo errado sobre a sua gestão, você é responsável por aquilo, porque você está dentro do processo a pessoa que tem o mais alto grau de reputação ou de responsabilidade no processo também, né? Então, a gente tem várias questões ainda para o futuro, porque o uso, por exemplo, um dos usos que está acontecendo em conselho, e dá para qualquer um de nós aqui fazer, é você criar agentes que interpretem papéis de pessoas que para o seu conselho são necessárias. Aí eu posso pegar pessoas famosas, não sei se Einstein faz sentido a gente colocar no conselho, porque ele é mais da área de física, mas colocar o Kotler, pegar vários dos caras que são significativos para o meu conselho, e eu posso realmente fazer perguntas de um para o outro, deixar eles debaterem para chegar a uma conclusão, mas até aí, quem vai assumir aquilo ou não sou eu. Então eu consigo hoje usar, por isso que eu falei que são novos profissionais, eu continuo sendo a pessoa que faz a mesma coisa, eu sou responsável por aquilo que eu estou fazendo como o executivo ou como um conselheiro, mas essa forma de fazer é diferente, mas é eu que assino. Não tem Einstein assinando, nem mais nenhum outro, nem Peter Drucker, nem mais nenhum outro. Então, nesse processo, a gente vai entrar numa seara aqui que envolve muito ética, a gente vai falar de ética mais para frente, mas de quem que é a responsabilidade
de quando você... Por isso que a gente fala tanto da IA explicável, né? Ela tem que se explicar, porque num processo mais complexo de um acidente de carro, né? Que isso é um dos casos mais clássicos que tem. Apesar do carro ser autônomo, com IA, ele dirige melhor do que a maior parte das pessoas, acidentes acontecem. Pode cair uma ave do céu que afeta o funcionamento de alguma coisa, etc. Quem responde parcialmente pelo quê? Quem é o dono do carro? Quem fabricou? É o software? É o hardware? É a ave que caiu do céu? Ou seja, como é que a gente distribui responsabilidades? O Gartner tem... Eu não sei se você estava no do Gartner do ano passado. Foi bem interessante. Eles abriram o evento aqui de São Paulo, aquele maior deles sobre tecnologia, dizendo o seguinte, isso eu achei que foi bastante libertador até para quem está no mercado de trabalho, né? Que tem 2 corridas acontecendo. Porque a gente fica vendo as notícias, é DeepSeek, é OpenAI, todo dia tem uma coisa gigantesca acontecendo. Você não está nessa corrida, não é sua. Não é você que cria essas tecnologias, não é você que vai determinar as políticas que estão envolvidas nisso. A corrida que você tem que correr é quanto que de hoje para amanhã você está conseguindo acompanhar e usar aquilo que está disponível para você dessas ferramentas. São 2 corridas. Lá você fica com o olho, mas a sua ação tá nessa daqui, né? Isso é muito bom. Usar e provar que faz sentido usar. Isso. Porque tem uma outra armadilha. Você cair naquela tentativa de querer usar tudo que sai todo dia. Isso. Na verdade, você precisa parar e verificar se aquilo faz sentido para você. Como você disse, resolve o meu problema, Resolve né? o meu problema. E, Carol, é importante falar isso, né? Eu sou auditor, entre outras coisas, mas o auditor está na lista daquelas profissões que está prestes a ser extinta tem uns 10 anos já. E aí é interessante falar isso, porque o trabalho do auditor é um trabalho que cognitivamente ele é mesmo reproduzível, né? A gente olha uma situação, compara com um critério, checa se aquilo é verdade ou não, escreve um relatório e pronto. Só que, por exemplo, no âmbito público e no âmbito privado, essa checagem, primeiro, ela não é tão precisa assim, não é tão matemática assim, e segundo, de novo, volta a questão da reputação, quer dizer, no fundo, a gente responde por aquilo de todos os modos, né? É uma opinião pessoal. Então, é importante dizer também que algumas, estou com a Marta de novo, algumas profissões elas vão ser afetadas do ponto de vista do como fazer, mas a essência da profissão talvez nunca seja. Nós teremos auditores, professores, fazendo coisas talvez diferentes do que fazem hoje, mas continuando sendo responsáveis por fazer aquela tarefa que foi definida tanto tempo atrás. Sei lá, no caso do jornalismo, né? O ChatGPT, qualquer coisa, pode me ajudar numa busca, numa pesquisa para fazer a entrevista agora e para conversar com vocês aqui, né? Então... Mas eu acho que muda também algumas coisas do escopo da profissão em função do que o mundo muda por causa da tecnologia. Vou dar um exemplo para você. Mesmo jornalista. Antigamente, um jornalista, ele era necessário para o furo. Ele era necessário, ele que dava o furo, ele que ia lá verificar a informação. Por quê? Porque ninguém tinha acesso a publicar uma informação que acontecia num determinado lugar. E a partir da hora que todo mundo passou a publicar a informação, o jornalista não é mais necessário. Veja como vai mudando, tem que se adaptar, é a adaptabilidade. Ele passa a ser necessário para interpretar aquela informação. Eu não preciso que você tire a foto do que aconteceu ali, porque 50 pessoas fotografaram aquele lugar, filmaram, colocaram na internet. Mas o que está acontecendo? Eu preciso de alguém para me explicar. Tanto que se você for olhar os jornalistas hoje, que a gente adora, eles estão fazendo sentido de algo que a gente não entende. O professor, a mesma coisa, vai mudando a colocação. E aí um exemplo que eu dou, que eu acho que é o mais assim, básico, que eu uso bastante, na minha vida pessoal, né, que é o guia turístico. O guia turístico, há 30 anos atrás, né, quando eu viajava para lugares que eu não conhecia, gente, não tinha internet. Você tinha que acreditar no que a pessoa falava. E o guia turístico era o cara que te dava informação de tudo ali. Você não tinha, só tinha que comprar trocentos manuais para você entender o que estava acontecendo ali. Conforme veio entrando a internet, a gente vê todas as bobagens que às vezes são faladas, porque cada lugar tem o maior, isso, maior, aquele maior, aquele. Você sabe que não é, e eu nem quero que ele fale, porque eu vou pegar a informação na internet. O que você quer na realidade? O cara que tira a melhor foto de você no melhor ângulo possível no lugar, fala, ó, aqui que tem essa coisa. Você quer um cara que é parceiro das tretas ali para te ajudar e não mais alguém que te dá informação, que você tem informação num nível muito melhor com a tecnologia. Os eventos. Evento presencial antes era para você pegar tudo. Eu ia para os Estados Unidos em, sei lá, 95, 94. Eu gastava uma fortuna despachando livro para o Brasil. Eu ia, comprava, mandava pela FedEx para chegar o livro aqui depois de, sei lá, 15 dias, porque ou eu comprava no evento, ou eu assistia as palestras ali, ou morreu. É só no ano que vem que eu vou assistir de novo no outro evento. O que acontece com os eventos presenciais hoje?
Você não precisa de mais nada disso, você compra o livro de onde você quiser, você assiste vídeo das palestras, você está lá para fazer as conexões necessárias ou assistir aquilo que é necessário para você, que você não vai encontrar na internet em outro lugar. Mudou. Tanto que quando o pessoal falava, os eventos presenciais vão sumir. Não vão, fofo. Da mesma forma que você tem... vou voltar para a parte de turismo, porque é uma parte que eu gosto, né? Olha só, quando começou a ter internet, né? Antes você tinha que depender tudo do guia, agora não, né? Então, você tem pessoas que adoram, sei lá, sítios arqueológicos. Se eu adoro sítio arqueológico, eu passar 3 dias lá, não quero ninguém falando comigo, eu vou estudar sozinha. Vou gastar todo o meu tempo nisso. Agora tem coisa que eu não gosto tanto. Então, o que eu não gosto tanto, eu quero alguém que me dá um tour de 1 horinha. Eu vou contratar a pessoa para 1 horinha. Então, aquela história de agora as palestras têm que ter 20 minutos. Não tem mais evento presencial. O que acontece agora é multiplicidade de formatos e todos vão ser necessários, cada um para cumprir aquilo que ele nasceu para cumprir especificamente. Então, a mesma coisa acontece com o trabalho. A gente tem que fazer esse cheque todos os dias das coisas que eu estou fazendo aqui. A tecnologia faz melhor do que eu? Então tá. Então o que ela não faz que eu vou fazer? E o que passa a ser necessário que antes não era? Então você vai lembrar. É entender o que mudou na lógica de mundo que eu preciso atuar que resolve o problema de outra pessoa. Basicamente assim. Bom, pelo que eu entendi da conversa de vocês aqui, vocês não acreditam, então, muito em substituição. Talvez, dá para dizer, Wesley, que seria uma coisa de colaboração entre homem e máquina, o caminho? Veja, certamente é como sempre foi. Nós temos esse histórico de colaboração com máquina em todo o processo de evolução da humanidade, desde que a gente saiu do arado e começou a usar máquinas agrícolas, desde que a gente saiu da caneta e passou para a imprensa, etc, etc. Então essa é uma história da humanidade, eu acho que vai continuar sendo assim. Para a gente encerrar, então, queria que você desse para a gente uma dica de filme, de série, de livro que você gosta e que pode acrescentar aqui nessa discussão sobre IA. Primeiro, agradecer muito, foi um papo excelente. Eu vou dar uma dica de um livro, é um livro que eu estou lendo agora, um livro bem recente do Reid Hoffman, que é o fundador do LinkedIn, ele chama Super Agency. E esse é um livro que traz uma questão, viu, Carol, que para mim é muito cara. Ele é um livro que traz uma versão otimista dessa colaboração que a gente acabou de falar. Porque eu vivo num ambiente em que o pessimismo, os problemas relacionados às coisas, eles falam mais alto do que as eventuais soluções que podem vir a acontecer. Então, o conservadorismo muitas vezes atrasa a implantação tecnológica por conta dessa nossa característica de alguns de nós de sermos conservadores. Então, o Super Agency, ele trata muito da evolução que continua existindo com o mundo digital, faz uma análise crítica dos perfis de pessoas, mas ele tem uma mensagem intrinsecamente otimista de que o ser humano, mais uma vez, vai conseguir se conectar com aquilo que ele sempre cria, que ele mesmo cria, que tecnologia não é inventado, tecnologia quem cria é o homem, para fazer com que as coisas fiquem melhores. Então, Super Agency, de Reid Hoffman, acho que é um livro que merece ser lido por todos. Takeaway. E agora é o momento em que a Marta embala a nossa conversa para a viagem. Bora lá então pro takeaway desse episódio incrível com Wesley, Carol. Então, para começar, IA não só substitui, ela amplia, também trabalha como colaborando com a gente e com certeza ela transforma o mercado todo, não apenas a própria tecnologia em si. Mais fácil a gente saber o que vai desaparecer, é óbvio, do que vai surgir de profissões, então a gente tem que evoluir junto com o que acontece com a IA. O que substitui pessoas, o que tira a relevância de pessoas não é a tecnologia, mas é a falta de adaptabilidade à tecnologia, ao mundo que ela cria e das habilidades que a gente pode falar, pensamento crítico, habilidade 0, a gente vai ter um episódio mais para frente para falar do pensamento crítico, que é a habilidade que te ajuda a enxergar uma máquina de lucidez para tomar as decisões daqui para frente. Wesley trouxe para a gente vários insights de como você, utilizando a IA de maneira adequada e focando no problema correto, né? Então, foco no problema para descobrir o que você quer resolver antes de começar a utilizar qualquer tecnologia, consegue resultados excelentes, inclusive para a gente economizar recursos, utilizar melhor os recursos. E ele trouxe uma dica sensacional de um livro, Super Agency, do Reid Hoffman, que vale super a pena ver, principalmente porque tem uma visão otimista disso que a gente está falando. A gente precisa que o futuro, quando perguntam, né, Carol, se o futuro vai ser das máquinas, etc. Não, o futuro vai ser dos humanos com máquinas. A gente tem que estar na conversa, né? A gente não pode sair. Então é isso, hashtag tamo junto.
Lembrando que você pode interagir com a gente também pelo Instagram da CBN, o @CBN Oficial, pelo Instagram da Marta, @MartaGabriel, e também pode entrar em contato com o nosso convidado, com o Wesley, no @w.vaz.w. Você também pode falar com a gente pelo WhatsApp da rádio, 11 9911 9981, e pelo e-mail futuramente@cbn.com.br. Esse podcast teve a apresentação de Marta Gabriel e Carol Tamassia. Edição e finalização é de Ellen Menezes. E aqui as trilhas e vinhetas do podcast a Ellen criou com inteligência artificial. Gravação no estúdio é de Priscila Gubiotti e Débora Gonçalves. A coordenação de podcast é de Tiago Barbosa e Gabriel de Campos. E a direção é de Pedro Dias Leite. Tchau, até mais!